2 Samuel, capítulo 21. E nos dias de Davi houve fome por 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por Saul, e por aquela casa de sangue, porque matou aos gibeonitas. Então o rei chamou aos gibeonitas, e falou-lhes. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas sim do resto dos amorreus, aos quais os filhos de Israel fizeram juramento, mas Saul havia procurado matá-los com motivo de zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois Davi aos gibeonitas: Que vos farei, e com que espiarei para que abençoeis a herança do Senhor? E os gibeonitas lhe responderam: Não temos nós queixa sobre prata nem sobre ouro com Saul, e com sua casa, nem queremos que morra um homem de Israel. E ele lhes disse: O que vós disserdes vos farei. E eles responderam ao rei: Daquele homem que nos destruiu, e que tramou contra nós, para nos exterminar sem deixar nada de nós em todo aquele termo de Israel, deem-se a nós 7 homens de seus filhos, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. E o rei disse: Eu os darei. E perdoou o rei a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, pelo juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa filha de Aiá, os quais ela havia dado à luz de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, e 5 filhos de Mical filha de Saul, os quais ela havia dado à luz de Adriel, filho de Barzilai Meulatita, e entregou-os em mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor, e morreram juntos aqueles 7, os quais foram mortos no tempo da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita das cevadas. Tomando logo Rispa filha de Aia um saco, estendeu-o sobre um penhasco, desde o princípio da colheita até que choveu sobre eles água do céu, e não deixou a nenhuma ave do céu assentar-se sobre eles de dia, nem animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fazia Rispa filha de Aia, concubina de Saul. Então Davi foi, e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Sean, de onde os haviam pendurado os filisteus, quando os filisteus mataram a Saul em Gilboa, e fez levar dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. E sepultaram os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas em terra de Benjamim, em Selá, no sepulcro de Quis seu pai, e fizeram tudo o que o rei havia mandado. Depois se aplacou Deus com a terra. Quando os filisteus voltaram a fazer guerra a Israel, Davi desceu com os seus servos, e lutaram contra os filisteus, e Davi se cansou. Nisso, Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e que cuja lança pesava 300 siclos de bronze, estando ele cingido com uma espada nova, pretendeu ferir Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Outra segunda guerra houve depois em Gobe contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. Outra guerra houve em Gobe contra os filisteus, na qual Elanã, filho de Jarel-Regim de Belém, feriu a Golias Geteu, a haste de cuja lança era como um lançador de tir. Depois houve outra guerra em Gate, de onde houve um homem de grande altura, o qual tinha 12 dedos nas mãos, e outros 12 nos pés, 24 em todos, e também era dos filhos do gigante. Este desafiou a Israel, e foi morto por Jonatas, filho de Simei irmão de Davi. Estes 4 lhe haviam nascido ao gigante em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.